Fala, minhas bênçãos! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Papo de Bênção. Esse podcast que tem mudado a mentalidade das pessoas e que tem trazido muitas informações, pessoas de referências, cada um na sua atuação, ou seja, cada um defendendo os seus princípios e valores. E nesse podcast nós iremos receber um policial que decidiu defender um drogado. Nossa, benção, que palavra forte, mas infelizmente é uma palavra que todo mundo fala. E estamos hoje com esse defensor da causa social da dependência química, não só da dependência química. Isso só é o início de um grande projeto que já está estabelecido no estado de Sergipe. Ele é reconhecido no estado hoje como o líder do maior projeto social do estado. Ele, o nosso grande amigo, Capitão Samuel. Samuel, seja bem-vindo. É uma honra lhe receber, ver você, saber que você tem se tornado essa grande liderança das famílias sergipanas, dos esquecidos, dos improváveis, daqueles que muitas vezes as pessoas olham e dizem assim, faz porque quer, mas não conhece um contexto de dor, de muita luta para conseguir se livrar da dependência química. Mas antes de começarmos o podcast, você já sabe, aqui, primeiramente Deus, vamos orar para que o Espírito Santo ministre aqui de forma intencional, para que todas as palavras que forem liberadas sobre este ambiente, você que está assistindo, seja transformado. Adquira uma nova sabedoria e se posicione a partir de hoje de forma diferente. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por mais um podcast, por mais uma entrevista. Muito obrigado por ter me conectado com pessoas que têm transformado vidas e através das suas experiências têm trazido muita sabedoria, entendimento e propósito. Que o Senhor venha nos abençoar nesta tarde, que teu Espírito Santo ministre e que as pessoas que ouvirem esse podcast sejam tocadas. E essas pessoas, no lugar da escassez, terão abundância, no lugar de dor, terá alegria, no lugar do abandono, terá um abraço do Senhor. E que esse convidado, que ele venha resplandecer a tua luz mais uma vez. E tudo aquilo que for comentado, todas as perguntas forem respondidas, seja para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Samuel, estamos de volta. Muito obrigado por aceitar o convite, por acreditar que o podcast tem um objetivo divino acima de qualquer coisa, mas também tem o objetivo de informar, levar sabedoria, conscientizar as pessoas de muitas coisas que às vezes ela não consegue enxergar. E aí, você tem sido tornado um cumprimento da palavra. Eis que vim para confundir aqueles que dizem que são. Um policial militar olha, levanta a sua cabeça e decide defender alguém que é invisível. Eu queria que você contasse um pouco de como tudo isso iniciou e como você tem resistido. Porque aonde existe uma abundância, existe uma batalha, existe um confronto. Mas eu queria iniciar, como é que iniciou? Como foi que isso começou na sua vida de você defender? Olha, Benção, parabéns pelo esse projeto bonito que informa as pessoas. Eu acho que informação, conhecimento é tudo que o ser humano tem que buscar, sabe, junto a Deus e junto aos homens, porque o conhecimento é dos homens, permitido por Deus. Então, liberta as pessoas. Conhecer a palavra, a verdade, liberta. Então, é isso. Parabéns pelo trabalho. E eu acho que participar de um podcast, a pessoa tem que ter a responsabilidade. Primeiro deixa eu começar certinho. Boa tarde, bom dia e boa noite. Não importa a hora que você vai ver esse podcast. Segundo, que o trabalho que nós criamos, construímos em relação à dependência química, começou policial. Eu era policial e como policial prendi vários dependentes químicos e foram tratados como um bandido comum. Foram para cadeia e tal.
E você percebia que aquele pequeno furto, aquela atitude que ele fazia, era por causa do vício. Também várias mães me chamavam, quando eu era policial, pedindo para prender o filho. E você chega lá, o filho não tinha feito nada, apenas estava devendo ao traficante, ou saía para roubar, podia morrer, e a mãe queria que ele ficasse preso, pelo menos aquele menino ficaria mais tempo convivendo com a sua mãe. Então a mãe, querendo que tivesse mais tempo aqui na terra com ele, preferia tê-lo vivo na cadeia do que solto e perder a sua vida e morrer. Então tudo isso eu passei quando era na Polícia Militar. Fui trabalhar também, dei palestra pelo PROERD, que é um programa de prevenção às drogas para criança da Polícia Militar. Isso foi consolidando, né, essa ideia de diferenciar bandido de usuário. Diferenciar aquele que comete um ato errado pelo vício e aquele que comete o erro pelo caráter. Algo errado pelo caráter, pela personalidade própria, né? Dizem que tem gente que já nasce desse jeito, daquele jeito. Eu acho que todos podem se regenerar, podem se recuperar, podem mudar. Até porque Saulo virou Paulo. Amém. Né? E Saulo foi o maior perseguidor do cristão, até que ele se encontrou com Deus. Amém. Ficou cego por um tempo, depois virou Paulo. Então, cada um momento da vida, Deus dá oportunidade para a pessoa mudar de vida, para a pessoa redirecionar o que vinha falando, repensar o que vinha fazendo. E na dependência química foi assim. Então o projeto começou construído com esse conhecimento vivido dentro da Polícia Militar. E aí, findei entrando para a política, em virtude de uma luta pela Polícia Militar, uma luta pelo bombeiro, uma luta sindical. E na política nós construímos a primeira comunidade terapêutica, Batalhão da Restauração em São Cristóvão. Hoje uma referência para o Brasil, graças a Deus, e a maior do Nordeste, sabe? E que o nome é comunidade terapêutica, mas é muito mais que isso. É uma clínica gigantesca, porque tem tudo que uma clínica, por exemplo, Vila Serena de Salvador tem, nós temos também. Só está faltando o ar-condicionado nos quartos, mas Deus vai abençoar que vai chegar. Eu ando no batalhão, né? Há 2 anos e meio estou lá, todas as terças-feiras, e eu vejo isso diariamente. Eu sei o poder que aquele lugar tem de mudar uma vida, de trazer uma nova perspectiva sobre a vida daquelas pessoas, daqueles homens, de poder levar todo, né, um conjunto de ações da psicologia, da vida espiritual, da vida emocional, da vida comportamental, porque precisa eles ser alinhados para que eles possam sair para verdadeiramente enfrentar, né, uma vida que está aguardando eles. Mas, Samuel, esse projeto aconteceu, né? E hoje Samuel não tem mandato, tá bom? Quero deixar bem claro que não se trata de política, se trata de um resultado real que tem mudado vidas e que ele não tem mandato e tem assumido grande papel na sociedade sergipana. Isso vale a pena ressaltar porque o projeto faz parte do caráter de Samuel. Eu vejo isso hoje. Não tem a ver com política, mas tem a ver com o que você escreveu para dentro de você. E você tem resplandecido na vida das mães. Mas, vamos lá. Primeira clínica de recuperação se torna referência. Mas como você se preparou para receber eles? O que você foi buscar? Eu acredito que você teve que se preparar. Você precisou conhecer. Então, em que momento você foge um pouco da esfera militar, sai um pouco de tudo isso e entende que você precisava conhecer melhor e como isso acontece para que você viesse se tornar referência hoje? Olha, primeiro que você tem que estudar muito. Quando você decide fazer alguma coisa, não adianta, amanhã eu vou ser pedreiro. Você vai saber lá manusear a colher. Daqui um mês eu vou ser Uber de moto. Eu sei andar de moto naquela carreira necessária, com os problemas que tem conduzindo uma motocicleta. Então você precisa se programar, se pensar. Quando nós decidimos abrir uma comunidade terapêutica, nós éramos deputados estaduais e fomos do Brasil inteiro. Nós fomos em São Paulo conhecer a FEBRAC, que é a Federação Nacional de Comunidades Terapêuticas, onde é um trabalho técnico muito forte. Nós fomos à Cruz Azul, que é lá no sul do país, que é
uma referência de comunidade terapêutica no Sul, ligado um pouco à igreja evangélica. Nós fomos na federação aqui de Pernambuco, né, que é totalmente evangélica, as federações evangélicas em Pernambuco, saber cada rotina. E fomos também conhecer clínicas. Conhecemos Jorge da Recomeçar, que tem uma clínica aqui em Sergipe, fomos à Vila Serena, em Salvador, conhecer clínica para saber o que era a dependência química. Fiz vários cursos aqui, fora do estado, para conhecer o que é a dependência química, como agir com a dependência química e como atuar. Então, para começar, a gente teve todo esse estudo. Então, eu vejo você falando muito das pessoas que querem progredir na vida, querem ter alguma coisa. Então, a primeira pessoa tem que se preparar, tem que estudar, porque não é do nada. Olha, o sucesso não vem de graça. Amém. Quem estiver esperando que caia do céu, chuva, vem. Agora, para você cair do céu, as graças de Deus, você tem que ser cristão e ir para a Bíblia. E para cair do céu alguma outra coisa diferente disso, você tem que estudar e dizer que... Então, eu acho que tem que estudar. E o Batalhão da Restauração ele foi construído assim, com técnica, com estudo, com pessoas que tenham conhecimento e com calma. Amém. Começa-se pequeno. Então, eu lembro quando nós abrimos a comunidade terapêutica, eram 5 residentes, eu e mais 3. Eu tirava plantão de 24 horas. Era eu, Sandro e o outro menino, 3. Cada um tirava um plantão de 24 horas. Eu, deputado estadual, eu acho que é a primeira vez que eu digo isso. Eu era deputado estadual e tirava plantão na comunidade terapêutica. Eu tirava um dia, Sandro tirava outro e o outro menino tirava outro. Então era 24 por 48. Então eu tirei muito plantão no início, porque o plantão fazia com que eu conhecesse um pouco do dependente químico numa comunidade terapêutica, o dia a dia, o conviver. Isso também me deu muito conhecimento, sabe? Então o batalhão foi construído assim e foi crescendo aos poucos, com 5, depois com 7, depois 10, 15, 20. Hoje nós chegamos a 120 dentro do internado, muito tranquilamente. Claro que o que dificulta é a quantidade de profissionais que tem que ter, e tem um gasto para isso, é a alimentação que tem que ter e tem um gasto para isso, mas para começar, para iniciar alguma coisa, você tem que ter boa vontade, você tem que acreditar em você, acreditar, botar na mão de Deus aquele seu projeto, falar com ele para ver se realmente é aquilo que ele quer para a sua vida e estudar. E dar o pontapé, ter coragem. Então, Samuel, Neemias começou a construir o muro, né? Ele começou sozinho, pegou uma pedra e botou lá. Eu vou construir um muro aqui na cidade, né? Cidade Santa. Todo mundo olhou, que Neemias doido é esse sozinho. Aí Neemias, tá bom, vamos lá, mas eu vou, estamos 2 tijolos, 3. Neemias conseguiu construir o muro inteiro. Então, até na obra de Deus, mesmo Deus te abençoando sobre aquele projeto, existe um preço que você tem que pagar pelo projeto. Então Samuel, quando ele inicia esse projeto, ele não só faz um projeto, ele decide pagar o preço. Porque todo projeto, por mais que tenha uma bênção de Deus, ele precisa de uma dedicação humana. Deus precisa dizer, eu te dou esse comando e você precisa pagar o preço por ele. Então Samuel vai viver em outros estados, convive, conhece, e hoje tem se tornado uma referência, não só na questão da dependência química. A gente vamos tratar de alguns assuntos que é bastante importante para que as pessoas venham conhecer sobre as ações comportamentais que o dependente químico ele adquire através da dependência química, né? Então, Samuel agora inaugurou a Casa do Autista. Eu fiquei muito feliz em ver aquela estrutura que você montou. Não pude ir porque eu estava resolvendo alguma situação, mas eu fiquei feliz sendo elogiado, né, sendo reconhecido pelos grandes líderes políticos do estado, sem mandato. Então isso demonstra que o trabalho tem mudado vidas e que as pessoas têm olhado para você e visto que a bênção está sobre você e que você está decidido a pagar o preço. Então vamos falar um pouco sobre ações comportamentais, que é um assunto um pouco delicado, mas que é necessário para informar. Porque talvez você não tenha um dependente químico, mas você pode conhecer.
Talvez você esteja convivendo com alguém que usa pouco e às vezes você nem sabe que usa. Talvez você já esteja com dependente químico na sua casa e ele não reconhece que ele é. Então, através desse podcast, eu acredito que o que Samuel vai falar e as discussões que a gente vai ter aqui, você vai conseguir agora ter um nível de sensibilidade para entender e ajudar essa pessoa. Então, Samuel, vamos falar sobre comportamentos, né? A dependência química, ela mexe muito com o caráter, né, da pessoa. E eu queria que você falasse, né, os principais comportamentos que o dependente químico ele adquire através do uso, né, progressivo e se torna um dependente. Eu queria que você falasse os 3 principais comportamentos para que os nossos ouvintes guardem esses comportamentos e comecem a analisar. Repare, olha só. Eu acho que o vício, eu gosto de falar do vício, porque o dependente químico, ele é dependente de uma substância química, maconha, cocaína, crack, cachaça. Mas hoje tem o vício dos jogos eletrônicos, tigrinho, betis, né? Tem pessoas que têm outros tipos de vícios. Então eu gosto de falar muito do vício. Parabéns. Então quando é que você sabe que você está viciado? Quando é que você sabe que você já perdeu o controle sem nem perceber sobre aquilo que você faz? Olha, eu costumo dizer que o vício, em qualquer desse tipo que nós falamos aqui, é como se fosse uma paixão. Às vezes tem aquelas paixões de adolescente. A adolescente conhece um cara, foge da casa da mãe, vai atrás dele, vai-se embora sem saber nem para onde vai. Ali é uma paixão. A droga ou o vício o dependente, ele segue muito essa lógica do perder a razão e ir para a emoção total. Então, eu acho que a primeira coisa para você perceber se você realmente já está dependente daquele vício, já está viciado naquilo, é quando ele começa a atrapalhar sua vida emocional, familiar, comunitária ou profissional. Então, o que é que eu gosto de fazer que eu parei de fazer porque eu só estou fazendo aquilo? Então, o cara já gostava muito de jogar bola, futebol. E ele começou a ir pro jogo e, em vez de entrar no campo, ele começou a ficar fora do campo usando maconha, por exemplo. E aí ele, 1 jogo, 2 jogos e nada dele jogar mais bola. Então o que ele gostava deixou de fazer, porque aquilo ali já começou a tirar ele daquilo que ele gostava de fazer de forma individual. Amém. Já começou a virar um vício. Mas esse cara tem um casamento. Então ele começou, aí é quando atinge a família, a ter reações em casa que ele não costumava ter em virtude daquele vício. Então ele começou a brigar para a mulher para estar no bar bebendo, começou a chegar em casa bêbado o tempo todo, ser agressivo com os filhos, começou a desmoronar a sua família. E ele não quer dizer que foi por causa do álcool que ele está bebendo, da droga que ele está usando, mas ele precisa fazer essa correlação. Quando foi que eu comecei a mudar com a minha esposa, com os meus filhos? Isso é a mudança de comportamento familiar. Aí vem a mudança de comportamento comunitário, que é você começou, em virtude daquela droga ou daquele vício, pegar dinheiro emprestado, ficar devendo em algum lugar, perder um pouco aquela moral da vergonha de pedir, de falar, começar a brigar por besteira com a comunidade, começar a colar em um grupo de amigos ou de pessoas que só estão naquela mesma parada com ele, naquela mesma situação com ele, e descolar de pessoas que pensam diferentes. Então aí está um outro comportamento que está mostrando que aquela sua atitude está indo para o vício. E aí vem o quarto, que você pode analisar, quando aquilo lhe afeta na vida profissional. Então você é um cara que chegava 8 horas no trabalho e começou a chegar 9. Você é um cara que saía 6 horas e você começou a pedir para sair 5 horas para ir para aquele vício. Você começou a beber no domingo o dia todo e na segunda não foi trabalhar, buscar um atestado. E aí começou a interferir no seu trabalho. E o fruto desse trabalho, que é o celular, você começou a gastar cada vez mais com aquela coisa que lhe vicia, um jogo de bets,
uma apostinha ali, aqui, um jogo de baralho, cachaça, maconha, cocaína. Começou a cada vez mais aumentar o gasto com essa coisa ou essa substância que lhe vicia e cada vez menos com coisa que lhe importa. Uma roupa para você, um banho legal, um perfume legal. Começou a esquecer um pouco a namorada para estar naquele vício, a esposa, o filho. São os comportamentos mais claros de que você está saindo da sobriedade, caminhando para um viciado. Então, você tendo essas características na família, você percebendo essas características, está na hora de buscar ajuda, porque o vício é uma casa que tem porta e tem janela e o cara está lá dentro. Mas mesmo tendo porta e não estando fechada, ele sozinho não consegue abrir o trinco e sair. Alguém tem que abrir um trinco pelo lado de fora e mostrar para ele que existe vida lá fora e vida em abundância. É muito forte, muito poderoso isso que Samuel falou, tá bom? Pessoal, eu gostei muito do posicionamento de Samuel, porque ele foi muito sábio sobre o critério de vício. Amei essa. Por mais que você seja um defensor legal da dependência química, ele está trazendo uma realidade que é real do vício, que amplia hoje várias gamas aí, né? Seja de bet, seja pornografia, tudo aquilo que Samuel relatou foi extraordinário. Abriu até na minha mente agora uma chave poderosa sobre esse critério, porque acaba que a gente ficando só preso, né, nessa visão. E aí Samuel até me deu um gatilho muito bom, muito poderoso de entender outras visões. Lembrando, pessoal, que Samuel está falando sobre ações comportamentais reais, existentes, e que isso que ele falou, né, Samuel, não vem do dia para a noite, pessoal. Tá bom? Né, Samuel? É gradativo. Primeiro é o primeiro. É quando alguém apresenta as coisas boas. Olha, tem uma coisa assim, tem uma frase que um padre me dizia: se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. É real. Então é quando alguém apresenta algo para você, por exemplo, uma droga, e naquele momento que se apresenta bonito, belo. Não se apresenta feio, senão ninguém queria. Então se apresenta bonito, se apresenta gostoso, uma sensação legal, mas vem aí, perde o controle e aí se transforma. E é real isso, tá bom, pessoal? Eu fico muito... Eu me emociona muito, porque Samuel conhece um pouco da minha história e vocês também. E a dependência química, ela destrói o caráter. Eu acredito que usar é a ponta final. Mas eu acho que a pior a reconstrução de um homem está no caráter, porque é você olhar para você, Samuel, no espelho e olhar e dizer: cara, eu sou mentiroso, eu não estou respeitando a minha mãe, eu não estou amando a minha esposa, e o uso é só a ponta de um comportamento que eu tenho e que precisa ser mudado. Eu acho que para ser verdadeiramente liberto, eu creio, por experiência própria, que o cara primeiro precisa reconhecer todas essas falhas. É a questão do engano. Quando você tem, por exemplo, os 12 passos do Narcóticos Anônimos, os 12 passos do Alcoólicos Anônimos, você começa... Qual é o primeiro passo? Reconhecer que é frágil, reconhecer que é dominado por aquele vício. Quando você reconhece em verdade, não de mentira, você vai começar a reconhecer também umas outras coisas, porque o vício necessariamente muda o caráter da pessoa, ou aumenta o caráter ruim que ele já tem, ou faz com que a pessoa faça coisas que nunca nem imaginou que poderia fazer. Esse é o vício, né? Mentir é a primeira característica assim total. Não usei não, já parei não gastei com jogo não gastei com droga não, aqui não tem nada a ver, eu tô de boa, não sou viciado não, só tomei não tomei uma caixa, eu briguei com a esposa, mas não foi por causa da droga não, foi porque ela é muito chata. Outra característica é jogar a culpa no outro. Geralmente o viciado, a culpa é da mãe, é do pai, é da família, a culpa é da esposa, é do filho, a culpa é dos vizinhos, a culpa é de todo mundo, menos dele. É outro desvio do comportamento terrível para o viciado. Mas o primeiro passo para quem busca sair disso é reconhecer toda essa mudança que você mudou, reconhecer que você é frágil e que a partir dali do vício, o vício lhe dominou. Então,
Se você não reconhece isso, você não se liberta. Você não sai. Se você não percebe que você mente, que você é falho, que você é pequeno, que você está dominado mesmo, que tudo que você faz é para... Eu conheço uma coisa legal que as pessoas dizem, mas é falta de boa vontade, falta de vontade. Se tivesse uma vontade forte, ele saía. Como? Se a vontade do viciado está justamente no vício. Quanto mais força essa vontade você coloca, mais viciado ele vai estar. Porque a coisa que está corrompida é o vício. É justamente... O que está corrompido primeiramente é aquela vontade. A vontade que ele tem é daquele vício. Então ele abandona tudo. Até o caráter, a personalidade, a moral, por causa daquele vício. Então, a questão não é força de vontade, é uma doença muito forte. Entendeu? E que as pessoas precisam... família, autoridades, sabe, tratar da forma como se deve tratar como uma doença e que as pessoas, cada vez mais, elas percebam antes. Porque quanto mais rápido ela perceber, ela não chega no fundo do poço. Tem pessoas que só percebeu que é viciado quando perdeu os filhos, perdeu o casamento, perdeu a esposa, perdeu o convívio com a mãe, com o pai, perdeu o convívio com quem gosta, perdeu de fazer o que gosta, perdeu o trabalho. Quando vê, está Eu já peguei um delegado de polícia daqui de Sergipe, morando embaixo da ponte. Delegado de polícia, morando embaixo da ponte. Então, eu já vi casos assim de médicas morando em Marquise. Então, mas como seguir ela com a caneta? Não, tudo que ela vai com a caneta ganhar, ela ia para as drogas. Então, a força de vontade é uma coisa muito complicada, porque a vontade está corrompida. Está corrompida. Samuel, é muito forte isso aí, viu? Assim, é muito real. Eu gosto de conversar com o Samuel porque ele vive intensamente. Ele não criou um projeto, botou os outros para trabalhar e disse, toca aí que eu vou passear. Não, ele vive isso. Ele tá ali, quando os meninos chegam lá, você vai lá fazer a reunião, já acompanhei muitas reuniões suas. Chega lá, quem é você? Por que está aqui? Tal, aqui é assim, tal. Então, ele sabe verdadeiramente como é que funciona todo o processo, né, de terapia. Ele conhece todos, né, os pilares que tem que ser implantados no espiritual, no emocional, no físico, na mente, para que essa pessoa, através dos 6 meses que estão ali, não saia dali com o equilíbrio de vencer as batalhas que ele vai enfrentar na sociedade. Né, eu falo isso porque o próprio erro, né, o povo cansa, a mãe cansa, os amigos cansam. Eu não acredito, ali é só lorota. Então, existe, não porque Samuel era errado, não porque minha mãe era errada, mas porque eu tinha construído um caráter lixo. Então, consequentemente, ninguém acreditava. Então, o dependente químico, ele passa por isso. E muitas vezes, se o cara não reconhecer que isso é pagar o preço por aquilo que ele já cometeu, por isso que muitos recaem. Porque quer sair da recuperação e quer ser abraçado pelo mundo como se nada tivesse acontecido. Não é assim, não. E não é assim. Paga um preço. Paga um preço alto. Porque ninguém vai esquecer do que você fez em 6 meses, não. Recuperar a confiança. O quê? É dificílimo. É dificílimo. Vai sentar, olhar pra você e dizer... Fale, vá. Diga. Que olhar como o seu, eu olho todo dia. Pode chorar, chora aí. Mata sua mãe, mate, vá. Mate seu filho. É real. Então, muitos... Eu digo, ou você sai daqui decidido a pagar o preço, ou a conversinha vai ser a mesma. Minha mãe errou, meu irmão errou. Então, Samuel, esse projeto é real, ele é intenso. Agora vamos falar sobre a família, né? Porque assim, enquanto o agressor, o dependente químico, ele age, ele agride a outra ponta, que é a família. A mãe fica mal emocionalmente, se é problema de saúde. A família, tudo em cima da mãe ou da mulher, porque quer que abandone. E aquele amor de mãe, aquele amor de esposa, tá vendo os filhos crescendo, não posso, eu creio que ele vai mudar. Então fica sequelas emocionais muito fortes na vida dos familiares. Que às vezes o dependente químico não entende. Ele precisa compreender, quando ele reconhece todos os erros que ele cometeu para chegar no vício, ele precisa ir para o 2º passo, para o 3º passo, né? É uma escada, né? E a reconexão familiar,
É uma coisa que o Batalhão da Restauração faz e que às vezes não é fácil, porque as dores, né, são muitas. Então, quando nós fazemos reuniões familiares, visita familiar, nós fazemos justamente para que essas dores sejam colocadas para fora. Porque a mágoa é uma coisa muito forte na vida das pessoas, quando a pessoa é traída, quando a pessoa... Eu mesmo decidi na minha vida, eu já tive isso, hoje não. Hoje ninguém consegue me trair, acredita, Benção? Ninguém consegue me trair. Agora, porque eu coloquei na minha vida uma coisa, eu espero tudo de todo mundo. Então ninguém consegue chegar para mim e me trair, porque eu espero tudo de todo mundo. Então se alguém vai falar alguma coisa, fazer alguma coisa para mim, achando que vai deixar eu magoado, machucado, por causa de uma traição, de uma coisa que faça inesperada, eu já estou esperando. Então eu preparei meu espírito para isso, né? Porque Jesus curou 10, só veio dar um agradecimento 1. Então tudo que eu faço na vida, eu espero tudo de todo mundo. E agradecimento... Se um vir me agradecer, eu já tô... Aí eu pulo, eu me jogo no chão, solto fogos, se eu conseguir ajudar 10 e um vir me agradecer. Amém. Porque eu já me equiparei a quem? Ó, Jesus. Amém. Que um veio agradecer. Então a minha vida é isso, a minha vida é diária fazendo isso. Então a família, ela sofre muito e guarda mágoa. Só porque a mágoa é um sentimento que prejudica quem guarda, não o outro que lhe magoou. Então você tem que aprender a colocar isso para fora. Então nas visitas familiares, nas reuniões familiares, o que nós trabalhamos com a família é isso, ela vomitar essa mágoa, tirar de dentro do coração, mostrar para a família que o peso da mágoa, da desconfiança, do rancor, só está prejudicando a mãe, a esposa, o filho. Vamos tirar isso. E como nós conseguimos fazer isso? Nós temos que passar para o familiar que aquilo é uma doença. Não tem outra forma de você tirar essa mágoa. Porque o que é que a pessoa fala? Ele mentia para mim, é mentiroso. Ele roubava, é ladrão. Ele me feriu, é um agressor. Mas quando ela coloca, a família coloca na cabeça que é um dependente e é uma doença, aí ela diz, ele precisa de tratamento. Aí essa mágoa joga-se na doença. Aí você começa a fazer a reconexão familiar. E aí nossos profissionais trabalham dessa forma. Passando por familiar, nós temos o grupo de amor exigente aqui em Sergipe, que é um grupo no mundo inteiro. Nós somos responsáveis para trazer aqui para Sergipe, que justamente trata da família de dependente químico. Como reconhecer que é dependente químico, como conviver, como evitar, como tratar, como melhorar, como tentar ajudar. Né? Porque às vezes as pessoas pensam que ajudar é passar a mãozinha na cabeça, e não é. E outros pensam que ajudar é jogar na rua, também não é. Então, o Amor Exigente, tem vários vídeos no YouTube que as pessoas podem botar lá, Amor Exigente, e assistir, para você aprender a conviver com o seu familiar que tem a dependência química, que está sendo curado ou não está sendo curado, já passou por uma clínica ou não, mas é uma ferramenta muito boa. Mas essa mágoa familiar, ela é tirada com técnica, com preparo dos profissionais, com muito diálogo e reconexão familiar, que é uma coisa maravilhosa, que é ver quando um filho se reconcilia com o pai, com a mãe. A mãe não, porque a mãe é a última a abandonar o caixão. A mãe vai até o cemitério. O resto da família toda abandona. A mãe é a última a abandonar. Mas aí quando você recomeça colocando um pai, reconstrói um casamento, um filho que vai para lá chorar na visita, abraçar o pai. Então é maravilhoso o trabalho, mas é com técnica e a gente consegue chegar lá. E sobre essa questão da família, né, Samuel? Hoje, a pessoa tá ali com uma pessoa viciada. Gostei dessa palavra. Viciada. Independente de qual seja o vício, né? Diante daqueles 4 comportamentos que você falou, acho que eu tô com um viciado dentro de casa e eu não sabia. Diante de toda a experiência que você tem, não só como idealizador, mas como eu acredito muito que você já se tornou um técnico em ações comportamentais na dependência química especificamente, porque você no olhar você consegue identificar muita coisa. Eu vejo isso em você de forma clara. Então, o familiar olhou um viciado. Puxa, Samuel falou isso pra mim. E eu tô percebendo que desses 4 comportamentos, meu marido tá com 2. Quais são as atitudes que essa pessoa tem que ter? Eu quero que você fale assim de forma clara. O que é que ele deve fazer? Olha, eu acho que quando você perceber isso, você tem que procurar ajuda. Não tem outro caminho. Procura ajuda no profissional. Vai no CAPS,
conversar com o psicólogo, com o pessoal que trabalha lá, pessoal experiente, quase todo município tem CAPS. Procura um médico, procura um psicólogo conhecido, uma pessoa que tenha certo conhecimento e comece a dialogar, sabe? Eu acho que o primeiro passo é esse. O segundo, você buscando um pouco de conhecimento, é começar a mensurar o dia a dia do que essa pessoa faz. Realmente ela está caminhando para isso. Então, como ajudar? É com profissionais, sabe? É esse o caminho. Tem o outro caminho também, que é o lado espiritual. Eu já vi pessoas, e não foram poucas, que abandonaram o vício indo na igreja, católica ou evangélica. Então, Deus, você sabe que cura dentro de casa, não precisa nem ir na igreja, porque cada ser humano é uma igreja sozinha caminhando. Então, eu acho que é incrível a fé, amém, a oração, o joelho no chão, é muito importante. Então, cada um com a sua fé, né? E eu acho que também o espiritual, se você buscar, é uma grande ajuda. Então, conhecimento de um profissional para mensurar em que pé está a doença e o que fazer. E também eu acho que o lado espiritual já é muito, já faz muito. Porque eu nunca vi ninguém chegar dentro de uma igreja, sabe, e alguém fazer com que a pessoa seja viciado em qualquer coisa. Dentro da igreja só você se vicia em Cristo, que é vida boa, vida plena, vida em paz e vida tranquila. Então é o melhor vício que a pessoa pode ter no mundo, é de congregar, é ser cristão. Então é um caminho que a pessoa pode tomar. O outro realmente é buscar profissionais e começar a trabalhar e começar a lutar, porque é uma luta grande. Até o seu familiar reconhecer que é dependente é muito, muito difícil. E às vezes você não é a pessoa ideal para conversar com ele. Às vezes a pessoa para conversar com o seu familiar talvez seja um padre, um pastor, um médico, um psicólogo, ou talvez o colega que joga bola com ele, o vizinho da esquina, um primo. Aí depende da pessoa, depende da confiança, depende do momento. Às vezes eu sou terapeuta. Às vezes eu já conversei várias vezes com pessoas que eu sabia que estava dependente químico, tentando convencê-lo daquela doença, e eu não consegui. Mas às vezes a menina que trabalha lá na cozinha do batalhão da restauração vai lá bater papo, falar sobre comida e convencer o cara que ele estava viciado. Então é uma coisa, a dependência química é uma coisa assim, é estranha, é muito complexa, certo? Muito dolorosa. Agora, caminhos a seguir é buscar conhecimento e ajuda, porque sozinho não consegue sair. Outra coisa que eu percebo muito é que na parte familiar, né? Minha mãe só foi buscar ajuda quando eu estava no fundo do poço. Porque ela falou para mim que tinha um preconceito muito grande de mostrar às pessoas que já tinha percebido que eu estava usando. Então, eu falei, mas mãe, você não foi buscar quando eu estava em 50%. Mas meu filho, eu estava com medo de me expor, eu imaginava que poderia mudar. Então, muitas famílias esperam chegar no fundo do poço para buscar ajuda. Então, é como o Samuel está falando. Cara, ele falou 4 tipos de comportamentos. 2 está acontecendo, vai buscar ajuda imediatamente. Cria um posicionamento para que você esteja preparada para orientar. Porque quando você for deixar chegar no fim do poço, você já está abalado emocionalmente até o topo, financeiramente, socialmente, psicologicamente, espiritualmente está acabada. Então, procure ajuda. Não deixe esse preconceito que fica, né, Samuel? Fica. Olha, ser humano é um bicho complicado. Por exemplo, você falou que a gente, daqui a pouco a gente vai comentar sobre os projetos do Batalhão da Restauração, mas sobre a Casa do Autista. Que sabia que no autismo existe a negação, que é a mesma coisa do dependente químico. A família diz, não, meu filho não é dependente químico não, fica se negando mesmo percebendo os comportamentos. O pai e a mãe percebendo os comportamentos fica negando, não. No autismo também existe isso. O pai e a mãe percebem as primeiras ações daquela criança que mostra que ela tem algum vínculo, algum caminho para o autismo. E aí ele fica se negando, o pai e a mãe, de buscar ajuda técnica. Não. Ele balança a mãozinha, que é uma das coisas do autismo, mas é porque ele balança assim porque ficou nervoso. Ele anda nas pontas dos pés, não, é porque ele quer ser bailarino. Então as características do autismo se mostram com um bebezinho, quando ele fica balançando muito a cabeça, mesmo sem andar, já na cama.
Mas aí a mãe e o pai ficam apostando, não é, e não busca. Porque se você busca ajuda mais rápido, as terapias, as técnicas hoje existentes, mais rápido seu filho, no caso do autismo, pode vir a ser um adulto produtivo, tranquilo, ter uma vida saudável. É igual a dependência química. Quanto mais rápido você ir atrás de ajuda, principalmente uma droga muito perversa que é o álcool, tem um dado momento que o álcool já passou do vício. Aí já virou uma cirrose, já virou vários outros tipos de doença. Só para você ter ideia, o pior vício que tem na comunidade terapêutica hoje para tratar é o álcool. É do álcool. É pior do que qualquer outro vício. Porque enquanto os outros vícios, com 15, 20 dias, a pessoa já passou aquela fase primeira da abstinência, o álcool você vai até 45 dias a pessoa ainda para tentar se recuperar para andar direito, para passar essa fase de abstinência. Então, é observar mesmo e não se negar. Por que negar? Buscar ajuda. Percebeu algo diferente? Ajuda. Rápido. Quanto mais rápido buscar ajuda, buscar conhecimento, pode ter certeza que mais fácil será a batalha da reconstrução dessa pessoa. Samuel, começa com o Batalhão da Restauração e você entende que o Batalhão da Restauração ele muda vidas, mas que existe alguns problemas que nascem de infância. A educação, o abandono, tudo isso são dores que no final vai bater no uso, né, da substância, o jogo, enfim. É o escape. É o escape, né? Então, você se posiciona agora de forma diferente para começar a quebrar, né? Esse início, e aí você lança outros projetos para que você comece a mudar a sociedade do pequeno, né? E aí eu queria que você falasse esses projetos que você iniciou com um só objetivo: começar bem para que o final não seja de batalhão, de recuperação, porque você acredita que o início, né, é o principal instrumento de transformação. Fala um pouco. Olha, a prevenção, por exemplo, qual é o melhor remédio para uma doença? A vacina. Porque a vacina, ela previne que a doença chegue. Depois que ela chega, é todo um processo. Então, a prevenção. Então, como eu já trabalhei no PROERD da Polícia Militar, com os pequenininhos que faz aquele curso, quando eu montei o Batalhão da Restauração, nós começamos com várias ações de prevenção. Foi o drible contra as drogas, que era com a escolinha de futebol, que prevenção ali às drogas, então era um apoio importante. Foi escoteiro do Batalhão da Restauração, através do escotismo a gente estava falando de civismo, mostrando que existe outro caminho para aquela criança seguir. Depois veio a Alegria do Saber, que é reforço escolar gratuito, que a gente fez para milhares de crianças no estado inteiro. Passava 3 dias da semana fazendo o dever de casa com as professoras, que recebiam o salário para fazer isso. E a professora aproveitava, pregava a palavra de Deus, ensinava caminhos diferentes. Fazíamos reuniões com as mães através do Alegria do Saber, para elas participarem realmente mais efetivamente da educação do filho, porque hoje tem um problema muito sério. A palavra de Deus diz em Provérbios 2:22 que ensina o caminho reto àquela criança, que quando ela crescer não se desviará dele. Tem muito pai e muita mãe que se desviou do caminho, do papel que deveria fazer de educar o seu filho. E o ECA também diz que o pai é responsabilizado e a mãe por não acompanhar a educação do seu filho. Então a lei dos homens e a lei de Deus. Então a Alegria do Saber veio para isso também. E nesses projetos nós encontramos muita violência por causa da dependência química, principalmente mulheres vítimas, e criamos o projeto Vida Nova, que é profissionalização dessas mães, para que ela ganhe o seu dinheirinho, comece a ter uma vida melhor. Então o Vida Nova é curso de capacitação que nós demos no estado inteiro. Ultimamente nós incluímos algumas categorias, nós estamos dando curso de frentista e agora reciclagem para vigilantes, aqueles que querem trabalhar, fizeram o curso de reciclagem de vigilante, não conseguiram trabalhar, perderam, tem que fazer a reciclagem, não tem dinheiro. Nós estamos fazendo reciclagem para vigilante gratuita, uma turma de 40 homens, começamos essa semana. Então são várias situações no
projeto Nova Vida que levamos a essas pessoas. E conversando com todo esse povo, surgiu o projeto Visão Jovem, que eu via crianças querendo estudar, porque, benção, o conhecimento, a educação é a chave primeira para que o pobre, para que aquele mais humilde consiga melhorar de vida. Amém. É conhecimento, porque sem conhecimento você não vai. Então, às vezes, a criança, o jovem, por causa de um problema de visão e o pai não ter dinheiro para comprar o óculos, mal fazer o exame, ele estava tirando 0, 2, não viu o que o professor escrevia no quadro. E aí nós criamos o projeto Visão Jovem, que é de jovem de 12 a 30 anos, nós fazemos o exame oftálmico e damos o óculos gratuitamente. Então é um outro projeto que visa o futuro dessas crianças, desse jovem. Então são vários projetos que foram criados. E aí essas necessidades fizeram que a gente criasse a clínica do batalhão. A clínica do batalhão hoje tem médico de várias especialidades, fisioterapia para adulto, que vítima de acidente, nós fazemos a fisioterapia lá. E tudo isso a pessoa não precisa ter cartão de crédito, nem dinheiro, nem tampouco ter cartão do SUS. Chegando lá, tendo a oportunidade, tendo a vaga, a pessoa entra, é atendido. Encaminhamos para exame, encaminhamos mais de 60 cirurgias por mês na clínica do Batalhão da Restauração. Então é um projeto amplo, grande também lá. Também nesse meio ínterim, findou, nós encontramos a ecoterapia nessa história. E a ecoterapia, que começou, né, atendendo um polo, depois 2 polos, nós criamos outro polo na Rua de Alagoas, criamos para vagas para 600 crianças serem atendidas, autistas, pessoas com deficiência. Nós transformamos agora na Casa do Autista. A Casa do Autista, ela vai ter lá várias terapias, ecoterapia, psicomotricidade, psicólogo, nutricionista, por causa da seletividade alimentar, vai ter o psiquiatra, vai ter fechamento de diagnóstico, o neuropediatra, vai ter assistente social para encaminhamentos de direito, vai ter uma assessoria jurídica para encaminhamento de direito caso seja negado de forma administrativa. Então tudo isso serão atendimentos feitos na Casa do Autista, aqui em Aracaju, que fica no Parque da Cidade. A previsão é em torno de 2.000 atendimentos mês. Vai ser na Casa do Autista. Então o Batalhão da Restauração dizem que é o maior projeto social de Sergipe. É o que dizem, mas com certeza dificilmente você encontra um projeto social que atenda às pessoas dia a dia. Não é só uma festa de Natal, não é só um dar peixe na Páscoa, não é só dar o milho no São João, não é fazer uma atitude no sábado, sábado sim, sábado não. O Batalhão da Restauração é todos os dias, todos os meses do ano, atendendo as pessoas que buscam a gente, principalmente aquelas que mais humildes, que precisam de atendimento gratuito. Então são mais de 1.000 pessoas que passam mês em atendimento dentro do Batalhão da Restauração. Então vamos lá, pessoal. Veja como Samuel teve a capacidade e a estratégia, tá bom? Todo homem de Deus, Provérbios, ele foi um cara muito estrategista, debaixo de um Espírito Santo de Deus, ele teve muita estratégia. Então Samuel inicia com o Batalhão da Restauração, mas ele entende também que o início de tudo isso é o princípio, é quando a pessoa é jovem, é criança, e aí ele cria projetos que venham orientar, que venham capacitar, que venham dar sabedoria a essas crianças e mostrar o outro lado da vida. O lado das decisões corretas, o lado de não carregar dores emocionais, o lado de perdoar o pai e a mãe mesmo que sejam abandonados, o lado de dizer, poxa, a mãe não tem condições de ter um óculos para dar àquela criança. E Samuel entende que a educação é o principal pilar de transformação de uma sociedade. E Samuel fala, não, vamos resolver esse óculos. Então, começa com o Batalhão da Restauração, e eu não digo que dizem, eu tenho uma certeza que é o maior projeto social do Estado. Projeto social que vive na veia a mudança de vida. Então, eu trouxe você aqui para que pessoas tivessem sabedoria, mas que também as pessoas entendessem, né, que você se tornou sim, né, um instrumento de Deus, confundiu muita gente e se tornou um líder social do estado de Sergipe e tem influenciado muitas pessoas agora a se movimentar nesse cenário. Esse negócio de movimentar é interessante.
O grande papel do batalhão é que as pessoas, mas capitão, tem tanta gente que precisa, vai acompanhar todo mundo. Isso, olha, o principal objetivo, além de atender quem busca a gente, além de crescer, é também ser esse incentivador de outros, mobilizador de outros, porque às vezes as pessoas estão se perguntando como o batalhão da restauração faz e meu prefeito, minha prefeitura não faz. Como uma prefeitura com tanto dinheiro não faz e o capitão Samuel no batalhão da restauração tem uma casa do autista, tem uma clínica. É isso que eu quero dizer aos prefeitos que estão nos ouvindo, às pessoas que têm secretário de saúde e tal. Faça, meu irmão. Se não souber, venha me perguntar. Mas monte. Rapaz, cuide do seu CAPS para realmente dar um atendimento ao dependente químico e pessoas com doença mental. O CAPS precisa ter um psiquiatra. Como é que o batalhão tem psiquiatra e o CAPS não tem? O CAPS precisa de um psiquiatra para cuidar do dependente químico e da saúde mental. O CAPS precisa ter uma residência terapêutica para aqueles, já que o tratamento é singular, individualizado, plural, para aqueles que não conseguem, no dia a dia, fazer aquela redução de dano do CAPS, vai para a residência terapêutica se curar. Mas faça do seu município isso. Uma casa do autista, monte uma no seu município. Todo município tem vários autistas. Pessoas com deficiência tem em todos os municípios. Crie uma sala de fisioterapia, contrata 2, 3 fisioterapeutas. Não é caro, você está com uma sala de fisioterapia para atender a sua população. Então que o batalhão seja um motivador, um incentivador dessas autoridades para fazer de verdade pelas pessoas. Porque se cada um fizesse um pouquinho, olha, se cada ente, principalmente quem se coloca como político, que tem um cargo eletivo que eu não tenho nesse momento. Mas se fizesse um pouquinho, nós faríamos muito pela população. Então, vamos tentar fazer. Pegue o batalhão e não fique com raiva nem triste. Fique alegre, vá lá buscar conhecimento e monte na sua prefeitura, no seu município, para as pessoas que se cercam. Então, pessoal, Capitão Samuel, amigo, defensor da sociedade, aquele que entendeu o propósito dele com ousadia e determinação e fé, tem assumido o comprometimento com as causas invisíveis, real. Então, hoje Samuel deu uma aula. Ele deu aula de superação como policial, deu aula de como montar projetos, escalar esse projeto e permanecer nele, porque é muito fácil iniciar, mas eu quero ver escalar e manter. E é isso que você tem feito. Você iniciou com um, criou várias entradas e tem permanecido. Isso é para quem tem coragem e para quem bota a cara no projeto. Então, eu quero te agradecer pela oportunidade de ter vindo aqui, de mostrar, esses projetos que existem, são reais e têm mudado vidas, mas acima de tudo, você trouxe orientação. E você, talvez, que está aí dentro da sua casa, Deus colocou um projeto na sua mão, faça também. Porque Samuel não tem mandato, mas ele carrega uma presença de Deus e essa presença atrai todos os benefícios que são necessários para o crescimento do projeto. Então, às vezes você está aí, poxa, Deus mandou fazer uma banquinha para as criancinhas do bairro. Faça, porque ele está crescendo e não tem mandato. Então, é uma aula de vários desenvolvimentos que você que vai assistir esse podcast, eu acredito que vai sair com a mentalidade transformada. Samuel, obrigado. E antes, para terminar, eu queria deixar só um versículo, Tiago 2,17. Fé sem obra é morta. Então, o que você falar, você concretize na sua vida. Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Amém. Pessoal, mais um podcast encerrando. Obrigado por tudo, tamo junto, que Deus lhe abençoe e que haja muito mais multiplicação na sua vida para que mais pessoas sejam alcançadas. Tamo junto, mais um papo de bênção aí, encerrado. Um abraço.